dia a todos. Gostaria de agradecer pela presença aqui, dedicação no dia da abertura da Copa. Então, obrigada pela presença. Agradeço também a quem está acompanhando pelo streaming. Ultimamente, a gente tem utilizado bastante esse meio e tem surtido um efeito bastante positivo. Então, as pessoas que estão acompanhando por streaming, elas também têm um link e a possibilidade de encaminhar perguntas, assim como, obviamente, vocês também terão depois a oportunidade de formular algumas perguntas para os especialistas aqui. Vou fazer uma breve apresentação sobre essas novas regras, esses novos requisitos do novo mercado. Gostaria também de agradecer às pessoas aqui que aceitaram o convite, né, os integrantes daqui da mesa. Vou fazer uma breve apresentação sobre eles e a gente já, em breve, vai receber a Lúcia, que está vindo de Brasília. Então, basicamente, na ordem, eu vou fazer uma apresentação muito breve sobre esses requisitos do novo mercado. Na sequência, o Décio Cunha falará sobre gerenciamento de riscos e o Edivar Queiroz, ele vai falar sobre política de gerenciamento de riscos. A gente vai ter um breve intervalo e, na segunda parte do workshop, a gente vai ter um debate entre aqui os componentes da mesa. A Paula Magalhães, que está representando o escritório Lobo de Riso, ela participou, enfim, já é nossa conhecida aqui de longa data, participou, como outros vários advogados, intensamente aqui das discussões do novo mercado. E a Lúcia, que vai chegar em breve, ela foi indicada pelo IBGC, né? Hoje ela é responsável pelo compliance da Eletrobras e tem uma vasta experiência no tema. Então, basicamente, pegando aqui as principais, aqui para os advogados que normalmente constituem o nosso público normalmente maior, para o deleite de vocês, a gente tem 2 matemáticos, então vamos lá. O Décio Cunha, ele é administrador de empresas com especialização em banking, finanças e economia pela Fundação Getúlio Vargas, tem MBA em derivativos e governança de TI. Ele é mestre em matemática pelo IME, né, que é o Instituto de Matemática Aplicada de Matemática e Estatística da USP, professor de alguns cursos de riscos aqui na B3, tem cerca de 20 anos de experiência nesse mercado, né, de riscos, no mercado financeiro, atuação em risco, mesa de operações, e é sócio da Luz Consultoria desde 2013. O Edivar, ele é certificado pelo Owner President Management Program da Harvard Business School. Ela é doutora em engenharia elétrica pela Poli, mestre em matemática aplicada pelo IME, da USP, formado em física pelo Instituto de Física de São Carlos. Ele é fundador da Luz, CEO da Luz, e que foi uma consultoria criada em 1999. Na realidade, uma empresa de software, desculpa. A Paula Magalhães, ela é sócia da área societária, especializada em companhias abertas, mercado de capitais e M&A do escritório Lobo de Riso, formada pela PUC. Ela já trabalhou como sócia e como associada em outros vários escritórios, entendo que sempre nessa área específica relacionada a companhias abertas, e também trabalhou em bancos de investimento do Brasil. A Lúcia, ela é diretora, conforme eu tinha falado anteriormente, e eu já vou apresentá-la para depois, né, a gente não consumir, não interromper para fazer a apresentação. Ela é diretoria de conformidade da Eletrobras, ela é integrante do Comitê de Compliance do Grupo BBFC. Ela participa da coordenação do capítulo do Rio de Janeiro do IBGC, que é como o IBGC identifica o que seria uma filial, por exemplo. E ela também é da Comissão de Gerenciamento de Riscos, foi sócia da Deloitte Arthur Andersen e também tem experiência de 30 anos em auditoria, consultoria e gestão de riscos. Ela é certificada como certificada de CA pelo IBGC, mestre em administração de empresas pelo IBMEC, pós-graduada em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral e graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e Ciências Contábeis pela Universidade Santa Úrsula de Rio de Janeiro. Bom, eu mesma não me identifiquei, eu sou Patrícia Pellini, superintendente da área de regulação, orientação e enforcement da B3, que é a área responsável, entre outras atividades, pelo desenvolvimento, pelas revisões e pela aplicação do regulamento do novo mercado.
enfim, sou administradora e advogada. Bom, vamos lá. Então, com relação à implantação do novo mercado, para quem já participou do primeiro workshop, o meu próximo slide, ele já é conhecido de vocês. Na realidade, depois de todo aquele processo de discussão do novo mercado, que se estendeu por um período considerável, né, houve aprovação por parte das companhias, divulgamos o novo regulamento no começo de outubro de 2017, oportunidade em que também realizamos um workshop para falar sobre as regras e os prazos de adaptação, alguns prazos específicos para as companhias que já eram listadas. Então, basicamente, o regulamento entrou em vigor agora no dia 2 de janeiro de 2018. E aqui eu só trouxe um histórico do que nós fizemos desde, né, esse ofício 618 foi justamente o ofício que trouxe, que apresentou a nova versão do regulamento, com orientações específicas sobre várias regras e os prazos. Em dezembro, divulgamos interpretações sobre manifestação do CA em ofertas públicas de aquisição de ações, dispersão acionária e free float. No começo de 2018, nós divulgamos um outro ofício com orientações específicas a respeito do processo de adaptação dos estatutos sociais. É bem verdade que as companhias ainda não eram obrigadas a adaptar em sua totalidade o estatuto social agora, nesse ano. Elas terão um prazo até a data da GO de 2021, mas algumas companhias já se adaptaram, algumas se adaptaram parcialmente. E, nesse processo, a gente acabou analisando 41 minutas de estatutos. A gente faz essa análise prévia, até para evitar que a companhia aprove um estatuto que depois esteja em desacordo. Aqui, a gente só apresentar para vocês, a gente tem uma página, desde o final do ano passado, específica de regulação. Então, nessa página, é possível encontrar várias informações sobre o novo mercado, esses ofícios. Vejo que a Lúcia acaba de chegar. Bem-vinda. Pode ocupar o seu lugar com o tempo necessário. Então, a gente criou essa página, existem essas abas, e existe essa aba que se chama Orientadora, que tem justamente o regulamento e interpretações. Agora eu preciso sair daqui, não sei se eu vou conseguir. Como eu volto na página? Deixa eu ver. Na apresentação? Obrigada. Enfim, já realizamos um workshop. Já realizamos um workshop no mês passado e agora temos esses outros programados. Essa é a nossa proposta de implantação para auxiliar as companhias nesse processo de adaptação e de reflexão sobre as novas regras. E a gente pretende divulgar, no começo do segundo semestre, um FAQ. A gente até resolveu aproveitar um pouco esses workshops para capturar algumas outras perguntas, alguns outros itens que nos pareciam importantes. Então, esse é o processo de implantação, sem prejuízo de que a gente ainda pode fazer, enfim, né, como tem um longo percurso aí, outros eventos em outros formatos, outras discussões. A gente sempre está aberto a ir até as companhias, fazer apresentações específicas, em grupos, enfim, a gente está totalmente à disposição. O objetivo é mesmo orientar as companhias para que elas reflitam sobre essas regras e as adotem da melhor forma possível. Um ponto que é importante, e até ontem a gente recebeu uma consulta, né, assim, a gente sabe que as companhias, não todas, mas várias companhias, vão enfrentar agora, no segundo semestre, o desafio de atender à instrução da CVM, que traz o Código Brasileiro de Governança Corporativa, né, do tipo Pratique ou Explique. E assim, as companhias, no geral, elas estão muito preocupadas e elas querem efetivamente atender, né? Ninguém quer explicar. Eu até fiz uma analogia assim, o Pratique ou Explique era para ser o famoso, o importante é competir, mas não adianta que todo mundo quer medalha, medalha, medalha. Todo mundo quer realmente atender de qualquer, assim, ainda que não seja da melhor forma possível. Então, a gente deu esse prazo até 2021, justamente para que as companhias
tenham esse tempo necessário. A gente sabe que nem todas as regras são fáceis, algumas implicam alterações estruturais, e esses próximos workshops vão trazer justamente isso. Hoje, especificamente, com relação a gerenciamento de riscos e os subsequentes, né? Auditoria interna, comitê de auditoria, compliance e controles internos. A gente sabe que essas regras e esses temas são temas mais, digamos, consolidados ou que já fazem, obviamente, parte do dia a dia de várias companhias. Alguns assuntos já são regulados, principalmente no caso de instituições financeiras, alguns assuntos já são regulados há muitos anos. Então, obviamente, essas companhias, os bancos, né, especificamente, já estão mais bem preparados, muito familiarizados com as regras. E, diga-se de passagem, o Banco Central tem uma atuação, né, bastante forte em relação a isso. E a CVM traz algumas regulamentarais, regras, mas acho que esse é o propósito, né? Então, não vou me aventurar aqui a falar sobre o que é efetivamente o objeto do workshop, eu só vou trazer aqui as regras específicas, né? Então, basicamente, os dispositivos que existem no regulamento do novo mercado a respeito de gerenciamento e política de riscos. Então, basicamente, existe um dispositivo que fala... basicamente, que a companhia deve instalar um comitê de auditoria estatutário, ou não estatutário, que vai ser objeto de um outro workshop, e que deve, entre outras coisas, ser responsável por avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia. E esse item vai ser explorado depois da minha fala, pelo Décio. Em relação a riscos corporativos, o artigo 24, basicamente, ele tem uma redação bastante sucinta. O novo mercado ele é bastante sucinto em relação a essa exigência. Então, basicamente, a companhia deve implantar funções de compliance, controles internos e riscos corporativos, sendo vedada a acumulação com atividades operacionais. E, por fim, o item que trata da política de gerenciamento de riscos, né? Basicamente, as companhias listadas no mercado, elas devem elaborar e divulgar várias políticas, dentre as quais essa especificamente, que deve contemplar, e a gente traz um conteúdo mínimo, né? Tem os processos, os responsáveis pela identificação, avaliação e monitoramento de riscos. Então, é algo assim bastante sintético, em relação, inclusive, ao que normalmente é exigido pelos outros normativos, pelos reguladores propriamente ditos. Brevemente, vou falar sobre o contexto, né, de como é que essas regras acabaram, né, como é que elas chegaram no novo mercado. A gente tinha feito um mapeamento bastante extenso aqui. Quem participou do outro workshop também já viu esse slide. Na realidade, mapeamos 21 códigos de governança corporativa e regras e listagem de 5 bolsas importantes e relevantes, além de algumas recomendações internacionais, incluindo as da OCDE. Então, com base nesse material, a gente fez um diagnóstico, né, justamente para saber se a gente ia discutir a famosa jabuticaba ou não. Era algo que era conhecido internacionalmente, em relação ao qual os investidores estrangeiros, que são muito importantes, têm familiaridade e, por vezes, exigem de algumas companhias brasileiras. Então, basicamente, em relação a controles internos, pensando ali nas recomendações ou na estrutura proposta pelo COSO, a gente tem essa questão aqui das linhas de defesa, e acho que depois o Décio e o Divar vão falar um pouco mais. Então, basicamente, fizemos essa pesquisa e a gente constatou que, em relação à primeira linha de defesa, que é a questão dos controles internos, da implantação cotidiana desses mecanismos, há regras e há recomendações previstas em 5 das 5 bolsas que pesquisamos, 7 dos 11 códigos, e 3 das 3 conjuntos de recomendações internacionais. É importante mencionar que, eventualmente, esses temas são tratados em leis em outros países ou em algum outro instrumento, algum outro normativo. Então, não é porque não está no código que aquele assunto não é importante num determinado país. Então, por exemplo, a gente tinha feito uma pesquisa sobre o Comitê de Auditoria Estatutário, que era o campeão de audiência nos códigos de governança de todos os países. Ele aparece em todos, exceto, salvo engano, no do Chile, e não é porque o Chile não exige, é porque a lei chilena exige. Então, é simples dessa forma. Mas a gente trouxe algumas estatísticas para vocês terem familiaridade que realmente a gente está tratando e exigindo mecanismos e práticas
internacionalmente já conhecidas. Então, aqui tem informações sobre auditoria interna, compliance e a própria política de administração ou gerenciamento de riscos. E, por fim, só para relembrá-los, né, a gente teve um processo grande de discussão. Num primeiro momento, divulgamos uma minuta de regulamento que foi para audiência pública, ou seja, onde vários agentes se manifestaram. A gente trazia esse conjunto aqui relacionado a controles e fiscalização. Então, basicamente, num primeiro momento, a intenção, o objetivo era que as companhias tivessem um comitê de auditoria estatutário, que houvesse uma área de auditoria interna e uma área de compliance e controles internos de riscos, e, efetivamente, uma política de gerenciamento de riscos. Discutimos isso ao longo de um período razoavelmente grande, tivemos que fazer algumas alterações, pensando aqui na importância dos requisitos, ainda que não houvesse uma área específica destacada, muito por conta do custo, muito por conta da estrutura das companhias. A gente tem um conjunto de companhias, as companhias não são homogêneas, as companhias que estão listadas no novo mercado. A gente tem empresas enormes, desde Banco do Brasil, BB Seguridade, até empresas muito pequenas. Então, de fato, a Bolsa optou por exigir mecanismos que, obviamente, que vão contribuir com o melhor desenvolvimento e o crescimento sustentável das companhias, ainda que não seja exatamente como a gente originalmente propôs. Então, aqui a gente teve audiência pública e, por fim, depois da audiência restrita, que foi aquela minuta efetivamente aprovada ou rejeitada pelas companhias, o que consta no regulamento que entrou em vigor neste ano? A exigência do comitê de auditoria, seja estatutário ou não estatutário, uma área de auditoria interna e a função, quer dizer, o requisito é que essas funções sejam desempenhadas, ainda que por outras áreas que não especificamente uma área específica, uma área destinada especificamente para essas atividades. Então, eu agradeço aqui, só entendi que era importante fazer essa contextualização. Passo a palavra aqui para o Décio, que vai falar sobre gerenciamento de riscos. Muito obrigado à Bolsa por esse convite aqui nesse evento, e vocês que estão aqui também nesse dia frio, né, início de Copa do Mundo, se bem que o jogo hoje é ruim, né, Arábia com a Rússia, né, então parece um joguinho meio fraco, mas vai pegar na parte do almoço, né. E aos colegas aqui de mesa, né, tá? É prazer a Lúcia, né, a gente só falado pelo call, né, pelo telefone, ao vivo, né, e a Paula também. Muito obrigado pela presença aqui. Então, o objetivo meu aqui, basicamente nosso, é mostrar, falar um pouquinho, eu vou ter em torno de 50... De políticas? Juro que eu tinha feito o teste antes, mas como o seminário, o workshop é sobre risco, vocês já vão ver como isso acontece. Esse é um exemplo de risco operacional aplicado, tá, gente? O micro já não tinha funcionado, então não adianta ensaiar antes, sempre acontece. Obrigada, desculpa. Então, vamos lá. Então, qual será a nossa agenda hoje? Vou fazer uma introdução sobre gestão de riscos. Por que as empresas gerirem riscos, isso histórico, e mostrar um pouco de uma estrutura de risco que a gente vê que seja uma estrutura que seja ideal, e vou falar um pouco até chegar no ideal, o que seria a nossa opinião, ou seja, começado aqui no Brasil, para chegar para a Suíça, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Vamos lá. Então, primeiramente, o conceito de risco, ou seja, ameaça ou perigo de uma perda potencial, provável, só que ou seja, que vai impactar um caixa, vai impactar o desembolso da empresa ou afetar o resultado de uma certa forma. Um ponto que eu gosto de mencionar é que perda esperada não é risco, tá? O risco é perda inesperada. Então, quando a gente fala assim, a gente está provisionando uma perda de tanto, na verdade, essa provisão já não é perda, você já está considerando, então, o risco é inesperado, tá? Controles. Então, define-se como controles o conjunto de atividades que procura assegurar se os objetivos de determinado processo sejam atingidos. Então,
Eu estou fazendo essas definições claras porque tem uma confusão muito clara o que é gestão de risco, o que é controles, aí no caso controles internos, que seja qualquer controle de um processo, essa definição que a gente vê, e a parte compliance é tudo agir de acordo com a conformidade de normas, regras, como um todo. E essas normas de compliance valem para tudo, desde a parte fiscal, a parte regulatória, assim vai. Então, isso é a gestão de compliance nessa linha. Tá? Aqui, aquelas linhas de defesas clássicas, né, que eu acho que a maioria do pessoal aqui deve já conhecer bem, né? Ou seja, a primeira linha de defesa são os gestores, né, dos processos de negócio. Então, essa é a primeira fonte de proteção à gestão de risco dentro de uma organização. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente, com trabalhos em área de risco, né, fui gestor de riscos ao longo tempo, e hoje como consultor, às vezes o gestor do processo, ele confunde, né, uma área de risco como sendo o dono do processo. Então, em vários trabalhos que a gente fez, seja trabalhando em instituições financeiras, que eu vim de mercado financeiro, às vezes o regulador ia numa instituição financeira, o gestor do processo até me chamava, vem cá, explica para mim, explica para o Banco Central, por exemplo, o meu processo. Eu falei assim, não, eu posso estar com você, te suportando, mas quem tem que explicar o seu processo, seus riscos é você. Inclusive, o regulador vai ver de maus olhos uma área de risco explicando um processo seu. Eu tenho que explicar meus processos da área de risco como segunda defesa, como segunda linha de defesa. E é esse o ponto que eu estou mencionando aqui. Então, na verdade, a primeira linha de defesa é o próprio gestor de negócio, ele que vai definir os planos de ação para mitigação dos riscos. A área de risco pode até assessorar, mas quem que é responsável por orçamento, por treinamento, por implementação desses planos de ação, é a área é o gestor da primeira linha de defesa. E a área de risco pode assessorá-lo. Como controles internos, vai validar se esses processos, esses controles foram realmente efetivos. Eles são efetivos na sua implantação? Sim ou não? Então, controles internos vai auxiliar como segunda linha de defesa também e verificar se esses controles são efetivos. E a área de compliance vai verificar se todo o normativo em questão, todo o arcabouço regulatório está sendo seguido pela área em questão. E a auditoria interna seria a terceira linha de defesa, que, na verdade, é uma terceira linha de defesa também independente. Outro ponto que as áreas de riscos de controles têm que ser independentes, por construção. Tá? Então, é nessa linha. Mas a auditoria é uma área que vai verificar se realmente esse processo entre as linhas de defesa que também estão fazendo sentido e estão sendo realmente o que está sendo escrito, está sendo efetuado. Aqui, estou dando um exemplo aqui de alguns tipos de riscos. Eu poderia ficar o dia todo falando de outros tipos de riscos que não estão aqui nesse slide. Então, por exemplo, quais são os riscos comuns, por exemplo, que existem? O risco estratégico. Então, o risco estratégico existe em qualquer tipo de organização, qualquer tipo de empresa. O risco estratégico, na minha visão, como uma pessoa que também, além de fazer gestão de risco, a gente tem um perfil um pouco quantitativo dentro dos nossos trabalhos. Então, é um dos riscos mais difíceis de serem quantificados, na minha opinião. Porque você vai mostrar, é possível fazer modelos de risco estratégico, mas você vai mostrar ineficiência dos próprios executivos, da autodireção, do conselho de administração, e assim vai. Então, uma vez a gente foi até fazer um trabalho sobre gestão de risco estratégico e realmente a própria instituição que não estava nos contratando realmente não mostrou maturidade para mostrar essa própria deficiência da própria autodireção. Então, assim, é um processo que você mostra realmente, não é o gerente, é um nível bem hierárquico, bem alto aqui. Ou seja, que eles que tomam a iniciativa de comprar um negócio, vender um negócio, montar um produto, assim vai. Risco socioambiental é um risco que está muito em moda e veio para ficar, né? Isso é um risco até, em termos de... novo, no sentido de atenção, né? Então, o Banco Central soltou o primeiro normativo de risco socioambiental já tem menos de 10 anos. O risco fiduciário é um risco que a gente está ligado à atividade de gestão de patrimônio, de fundos, né, de investimentos. O risco operacional é um risco, um dos mais complexos, na minha opinião, porque ele é relacionado a fraudes, a eventos internos e externos, processos, sistemas, pessoas, e até externos da própria organização. Então, interno e externo. Então, a gama, o universo do risco operacional é muito grande. Risco de subscrição é um risco que vem de acordo com a emissão de apólices de seguros, de previdência, VGBL, PGBL, como um todo. Risco de crédito, todo mundo já conhece, né? Ou seja, risco de potencial não pagamento de uma dívida. O risco reputacional ou de imagem é o risco que ele é consequência de outros riscos, ele não nasce sozinho, ele tem sempre dependência ou do risco de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, assim vai. Então, ele nunca acontece sozinho, ele é sempre consequência de outro risco. É um risco de difícil quantificação,
ele é possível ser quantificado, sim, mas ele é difícil de quantificação. O risco de contágio, ou seja, o risco sistêmico de uma atividade, por exemplo, você tem uma crise bancária, você tem uma crise de liquidez, fuga de recursos. Então, as instituições do mercado financeiro, como exemplo, eu estou dando exemplo do mercado financeiro, podem estar impactadas dentro desse risco desse próprio sistema financeiro. Risco de liquidez é o risco de vender um ativo por valor abaixo do que ele vale, ou uma dificuldade de captação de recursos, né? Também esse é o ponto. Às vezes não preciso vender o ativo, mas eu tenho dificuldade de captar recursos, está faltando liquidez no mercado, né, no caso. O risco atuarial é o risco do descasamento entre os ativos de uma carteira de um fundo de pensão, vis-à-vis os passivos, que são os pagamentos para esse participante alinhado com a sua tabela atuarial, né, ou seja, a tabela de vida. Então, esse é o risco resumidamente atuarial. Risco de mercado, oscilação de preços, de taxas, de commodities, de câmbio, de ações, né, de renda fixa como um todo. O risco legal, me desculpem os advogados, mas ele faz parte do risco operacional, ele é um sub-risco do risco operacional. Tá? E você tem N outros riscos, como risco de regulação, o risco de concentração, que ele tem presente vários tipos de risco. Eu tenho risco de concentração em risco de crédito, eu estou operando só determinados segmentos, então risco de concentração. Ele tem risco de concentração e risco de mercado. Eu estou operando só com alguns fatores de risco de mercado. Eu estou com risco de concentração em liquidez. Eu estou apenas concentrado em alguns vencimentos. Eu tenho risco de concentração em risco operacional, concentrado em vários eventos, em poucos eventos de risco operacional. Então, a gente tem vários outros N riscos aqui que eu nem vou mencionar mais. Mas o ponto é, cada organização tem que identificar quais são os riscos relevantes ao seu negócio. Vamos lá. Por que a gente deve gerenciar riscos? Tá. Hoje em dia, o mercado está mais globalizado, o mundo ficou pequeno. Né? Ou seja, estamos com empresas na China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, o mundo ficou pequeno, ou seja, não tem mais distância. Tá? Então, a globalização veio para ficar e não tem mais volta, e a gente está cada vez menor. A sofisticação das operações e os produtos são cada vez mais complexos. Isso está alinhado também com a tecnologia da informação. A velocidade de transformação é muito grande, gente. E cada vez ela vai ser maior. Então, a gente tem que sempre se atualizar em relação. E na própria gestão da empresa, não é só do conhecimento. Isso está impactado, está ligado. Então, a concorrência e os mercados são mais dinâmicos. Então, a rapidez dos acontecimentos são muito maiores. Uma notícia hoje, ela fica velha em questão de horas. Todo mundo já saiu alguém, né? Então, é muito rápido. Isso também passa para os negócios, né? Então, e com isso a gente precisa tem controles mais eficientes, processos mais eficientes. Os reguladores e autorreguladores vão ser cada vez mais rigorosos. Então, vocês estão, hoje, podem estar preocupados com os requisitos da B3, mas vocês são felizes. Na próxima Copa, vocês vão estar mais preocupados, porque a tendência é que a regulação aumente. Eu vou mostrar um slide daqui a pouco, onde vocês veem, é claro que é diferente um banco central de uma CVM ou de uma B3, no caso. Mas o grau de exigência de um banco central é muito superior e isso já faz muito tempo. Então, assim, e todos os reguladores estão caminhando junto. Então, assim, vai ficar... A importância da área de riscos / controles internos / compliance vai aumentar. Tá? Então, e vocês vão ter que ter processos e investimento maior nesse entorno de risco como um todo. Outro ponto que eu estou mencionando aqui, não dá mais para a gente desvincular gestão de risco para estratégico. No moderna gestão de negócios, você tem que vincular. Então, aquele plano estratégico de 3 a 5 anos, 7 anos, onde você pegar uma área de finanças, uma área de planejamento e fazia aquela, vamos ganhar tanto aqui, resultado dessa unidade de negócio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Gente, mas agora você tem que chamar o gestor de risco agora e verificar qual que é o perfil de risco do meu negócio, quais são os potenciais impactos do negócio. E tem que ser feito a 3 mãos, 4 mãos, 6 mãos, e assim vai. Tá? Então, você tem que ter 3 áreas, geralmente. Você pega uma área de risco, você pega uma área financeira, você pode gestor dos negócios. Então, você tem várias, 3, 4, 5 áreas participando desse processo com a área de risco. Tá? Então, é nessa linha que estou falando que não dá mais para desvencilhar. Gestão de riscos veio para ficar. Aqui eu estou colocando alguns eventos aqui.
A gente poderia também ficar falando o dia todo de alguns eventos que a gente está só colocando o Brasil. Tá? Sadia. Sadia, todo mundo conhece o caso da Sadia, né? 2008, perda com derivativos, operando dólar, e assim vai especulação pura, não era só hedge. Ela perdeu, isso está tudo público, tá, gente? Não estou inventando nada, se vocês entrarem na internet vocês vão ver isso aqui. Está até, inclusive, em balanço da própria empresa. Os valores, ela perdeu 2 bilhões de reais em 2008. Aqui a gente pode pegar outra empresa que nem está aqui, que é a Aracruz, né? A Aracruz perdeu 3,5 bi na mesma época, com a mesma situação, e a gente né, fez alguns trabalhos para a Aracruz na época. Então, assim, depois do ocorrido. Então, isso foi derivativos, ou seja, por que uma empresa vai sair da sua atividade fim para ficar especulando com derivativo? Então, você tem vários tipos de riscos, e sempre quando vem uma má notícia muito grande, não é só um tipo de risco que impacta. Pode até começar com um, ou começa com um, mas vai desencadeando outros tipos de risco. Então, você tem a governança falha, você tem risco de mercado aqui, e assim vai. Então, são as sequências. Tá? Parmalat Brasil, eu não vou nem falar da Parmalat Itália, que foi antes, né? Foi uma fraude estrondosa, que foi nos anos 90, mas o Brasil também teve o mesmo problema, menos. A empresa perdeu 600 milhões de reais também em 2008, 2009, com fraude, risco estratégico, má gestão, governança, assim vai. Volkswagen, isso também, lá fora foram alguns bilhões de dólares, mas no Brasil, condenação por primeira instância no passado, 1 bilhão de reais nas Amaroques, tá? Com o problema de poluente que teve lá fora, o mesmo dispositivo entra aqui, veio no Brasil, estou nas Amaroques, 1 bilhão de reais. Tá? Aqui, a parte de bancos aqui, esse ponto eu conheço muito bem, que um dos bancos que eu trabalhei, minha equipe, a gente fazia modelagem para dar provisão desse tipo de ação que ocorreu, e agora teve um acordo no Supremo, esse ano, onde os bancos se acordaram de pagar 12 bilhões de reais para cessarem as causas dos clientes que tinham poupança. Um dos exemplos que eu vou citar aqui é o Plano Collor, que muita gente que nem era nascido aqui, mas existiu o Plano Collor, em 89, o primeiro Plano Collor, onde a nossa querida ministra Zélia Cardoso de Mello, né, chegou, e você teve em fevereiro, olha o nível de inflação, em fevereiro de 89, a inflação no mês foi 85% e 45% no mês. Isso porque fevereiro tinha 28 dias, esse fevereiro, né? Se tivesse 31, seria quase 100%. Né? Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional soltou uma norma falando que os bancos deveriam repassar aos poupadores com as datas de aniversário 45% e 34%, se não me engano. Ou seja, ficou 40% defasado, né? Isso no mês. Olha o nível de inflação, ainda bem que nós não temos mais esse... A gente tem outros problemas, mas a inflação a gente apenas matou aqui no Brasil. Os bancos repassaram, fizeram o que era mandado, né? Eles não podiam fazer algo diferente. E depois de alguns anos, as pessoas que tinham poupança, nessas datas de aniversário específicas, tinham uma banda, um range de datas de aniversário, entraram com a ação. A perda total dos bancos, eu calculo que é em torno de dobro disso, ao longo dos anos, porque as ações começaram no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Então, os bancos perderam mais de 25, eu creio que em torno de 25 bilhões de reais. A gente está falando aqui, a gente está falando dos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, que foram os mais impactados nisso, porque eles compraram vários outros bancos, além de serem de varejo, uma carteira de poupança grande, eles compraram grandes bancos, principalmente o Itaú e o Banco do Brasil, aí o Bradesco compraram vários bancos estaduais, né? Naquele processo de privatização nos anos 90. A Caixa Federal, por negócio, também já tinha a poupança é forte, Banco do Brasil e o próprio Santander com o Banespa. Então, assim, o impacto foi muito grande aqui. Então, assim, o que foi? Os bancos seguiram uma regra, eles poderiam ter provisionado antes, fazendo um provisionamento mais agressivo, mas esse provisionamento começou a ocorrer mais seriamente a partir de 2007, 2008, para que os bancos começaram a fazer uma provisão mais... Isso está tudo nos balanços desses bancos. Quem quiser curiosidade aí, pode procurar à vontade, mas eu suspeito que seja algo de 25 bilhões de reais a perda dos bancos para esse tipo de ação aqui, que é a maior até agora no Brasil. Tá? Vamos lá. Aqui eu estou colocando um contexto histórico de risco. Então, para bancos, Basileia 1, que a gente fala, começou em 94, era muito simples, né? Pegava o capital, basicamente, era alocação de capital
em relação só ao risco de crédito, era muito básico. Depois, em 97, a gente estava até conversando com o Edivar aqui antes, né, da 2792, da 2804, foram normativos do Banco Central nos 97, 98, tornando dessa época, tá, no final dos anos 90, alocação só para pré-fixado, risco de mercado para pré-fixado e para ouro, ouro moedas. Depois foi 2004, veio a Basileia II, aí sim a Basileia II deu um salto grande em relação à Basileia I, e começou a alocação de capital para risco de operacional, que não existia, e melhorou muito a alocação para risco de crédito e risco de mercado, ou seja, deu um encorpamento, uma musculatura muito maior. E tinham três pilares básicos de Basileia, né? No caso, o requisito de capital, que é essa alocação desses três riscos, mas o processo de sobrevisão do Banco Central, definiu alguns critérios, e a transparência, o disclosure com o mercado. Ou seja, os bancos têm mais transparência aos seus clientes. Se vocês entrarem nos sites de qualquer banco brasileiro, vocês vão ver gestão de risco, governança, você tem alguns critérios, vocês vão ter o relatório sobre a alocação de capital dos bancos como um todo. Então, isso se o banco não tiver, ele não está em compliance, tá, gente? Só uma dica. O Décio falou que tinha que estar. Se não tiver, ele está em compliance, não está em compliance, tá? Então, isso é mandatório. Eu não vou falar dessas resoluções que estão aqui, mas o risco de liquidez também é um outro risco. Ele não aloca capital, mas você tem todos os procedimentos. E a primeira normativa é de 2000, que é 3490, que ela foi substituída pela 4090, que é de 2012. E em 2011, você teve a gestão de capital, ou seja, além desses riscos financeiros e o risco operacional, você tem que fazer cenários de estresse para outros tipos relevantes de risco. Então, risco estratégico, se é relevante, você tem que colocar. Risco socioambiental, você tem que fazer cenários de estresse para quantificação desses riscos. Então, isso está vigente desde 2012. Ela saiu em 2011, mas desde 2012 está vigente. E depois, com a crise de 2008, veio a Basileia III, ou seja, um outro avanço em relação ao normativo anterior. Ou seja, deu mais um outro salto de critérios, assim. E, inclusive, para a liquidez, esse NSR é liquidez de curto prazo, não vou também falar muito, mas é um indicador de liquidez de curto prazo e outro de longo prazo, o NSFR. É a razão de alavancagem de bancos. Então, assim, você teve mais encorpamento, mais parte regulatória com os bancos como um todo. E agora, o ano passado, teve a resolução 4557, que coloca mais lenha na fogueira e mais controle das instituições financeiras, principalmente na parte de diretor de risco, separa justamente o outro normativo que é vinculado, o tamanho das instituições financeiras, ou seja, para cada, que é correto, isso foi um grande avanço. Para uma instituição financeira que é muito grande, os requisitos são esses. Para a intermediária são esses. E para as pequenas são menores, que está alinhado com a complexidade do seu tamanho, da sua operação. Tá? Então, e alguns pontos que a gente vai indicar como governança aqui, a gente também concorda com o Banco Central, a gente está propondo aqui para ser feito entre as empresas, isso no estágio superior. Tá? Então, esse é o Banco Central. Eu estou resumindo aqui, eu não estou falando nada, isso aqui é só risco, não estou falando nada de controles internos, não estou falando nada de compliance, estou falando de gestão de risco. Aqui, esse outro slide mostra a CVM, ou seja, um slide todo que a gente resumiu bastante, porque tem coisa para muita coisa, e aqui eu estou mostrando aqui a parte de CVM, na parte de fundos. A primeira normativa do CVM em relação a fundos foi em 2004, a CVM 409, basicamente falava alguns pontos mínimos sobre risco financeiro. Tá? Se você entrar no site da CVM hoje, você vê os fundos de investimento, alguns pontos que são mandatórios, com um lag de tempo de defasagem, mas estão lá em relação a risco financeiro. E depois veio agora em 2015 a 558, que é a revisão da 409 também com relação a risco financeiro. Aí já fala em gestão de riscos como um todo, o diretor de risco, tá? Porque no Banco Central a gente está falando de diretor de risco estatutário. A CVM 4558, uma das diferenças é que tem diretor de risco estatutário também aqui para um administrador de recursos como um todo. Tá? E nas companhias, aí você tem um gap, né, muito grande em relação vamos falar, ao próprio Banco Central e à própria CVM. Você teve, depois da crise de 2008, você teve a 475 e a 480, que são... A 475 é basicamente acessibilidade, risco de mercado. Tá? E a 480 também são, dentro do formulário de diferença, alguns pontos aqui. Mas, assim, é muito en passant. Tá? Então, vocês estão no mundo muito bom. Tá? Ele vai ficar mais injusto. Previc. Previc na parte de fundação. Normativos mais em relação a... Agora, com a 4166, 4661, que teve uma evolução na área de risco, mas começou mais com controles internos, com a parte de investimentos, de alocação e pouca coisa em relação à gestão de risco propriamente dito.
Na 461 que saiu agora em maio, ela é nova. Tá? Aqui a gente fala da gestão de risco mais moderna, mais abrangente. Tá? Então, é isso que, em relação à Previc. E a SUSEP, a partir de 2015, ela soltou a circular 521, que você tem que ter uma gestão de risco competente, com uma estrutura de risco, então você teve uma evolução também. Então, aqui a gente tem, dentro dos reguladores, gradações distintas, né? Desde do Banco Central brasileiro, que está, em relação ao mundo, a gente está no primeiro mundo de regulação de Banco Central. Tá? Isso é conhecimento de todo mundo, ciência de todo mundo. Só que isso, para as empresas, como eu falei, isso tem um gap que eu não estou falando que a regulação de risco vai ser igual de uma empresa com o Banco Central, não estou falando isso. Mas estou falando que ainda tem muita coisa para ser feita aqui para a empresa que basicamente deveria existir. Tá? Vamos lá. Como é que a gente vê que a estrutura de risco? Ela deve ser o quê? O que eu estava mencionando aqui, compatível com o porte, a complexidade dos produtos, serviços e a própria empresa, né? Esse processo da empresa. Se eu tenho uma empresa muito grande, não dá para ter uma área de risco teoricamente pequena. Os processos são muito complexos. Se eu tenho potencial de fraude, tecnologia, se eu não tenho os sistemas para blindar, eu tenho que ter uma área de risco adequada. Quanto mais complexo, mais a gestão de risco tem que estar mais próxima, mais efetiva. Proporcional à dimensão, já mencionei, é relevância das exposições de riscos. Adequado ao perfil de risco da empresa. Tá? Ou seja, quais são os riscos? Qual que é o perfil de risco? O que é perfil de risco? Vou falar mais para frente, mas eu já vou dar uma introdução. Na verdade, a gente está falando do quê? Você tem uma empresa, ela tem o quê? Ela tem risco de crédito, ela pode ter risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, risco estratégico, e assim vai. Quais são os relevantes? Tá? Esse é o perfil. Aí você tem um nível de risco. Dentro desse nível de risco, quais são os valores que eu estou associados? Qual que é a minha foto? A matriz de risco, a probabilidade, eles estão vinculados? Qual que é o tipo de risco? Tá? E a gente tem que ter uma estudo de risco capaz de avaliar as questões financeiras e toda a parte de tecnologia, ela veio para ficar em todo o segmento, seja em escritório de advocacia, seja no hospital, seja numa empresa de serviços como um todo. Aqui, esse é um slide que eu tentei sintetizar em um slide apenas o que eu acho que uma gestão de risco deve ter. Tá? Então, o que eu vejo que estratégias, objetivos e metas estabelecidos pela administração. Eu estou falando do alinhamento entre planejamento estratégico. Tá? A gente tem que ter o quê? Essa parte de planejamento estratégico. O outro que é? Definição do apetite ao risco. Qual que é o apetite ao risco que o acionista tem? Tá? Então, assim, quanto que o acionista está disposto a entregar de resultado para fazer a sua operação? Tá? A governança. Qual que é a governança do processo como um todo de gestão de risco? Como é que eu vou fazer? Tá? Eu tenho que fazer o quê? São as premissas básicas de risco, identificação do risco. Se eu não identificar o risco, ele nem existe. Que é fácil você pegar um risco financeiro, o risco financeiro vai existir. Se eu tenho uma carteira eu comprei um ativo, comprei um título de tesouro. Tesouro não, vou falar, eu comprei uma debênture. Eu vou lá e comprei uma debênture. Eu vou ter o risco de mercado desse papel, eu vou ter o risco de crédito e vou ter o risco de liquidez, vamos falar. Esses riscos existem porque eu comprei esse ativo. Agora, no caso de um risco operacional, se eu não conseguir identificar esse risco operacional, pode ser que ele passe, e eu não consigo nem saber. Então, esse exemplo que eu dei da debênture é claro, porque ele está em algum lugar, eu comprei o papel. Um potencial de fraude. Se eu não registrar essa fraude, o que eu vou fazer? O risco operacional tem custo de oportunidade. Eu posso ter esquecido de aplicar o dinheiro, está em conta parado, não estou rendendo nada. Eu não teve desembolso, não está no desencaixe da empresa, não sai do caixa. Deixei de ganhar. É um tipo de risco operacional. O custo de oportunidade, perdi. Gerencial, não vai estar na contabilidade, por exemplo. Então, assim, tem que identificar os riscos, tem que potencialmente tentar mensurar esse risco. Se possível, dentro de uma base estatística, fazer um modelo matemático estatístico, se não, através de cenários. Tá? É claro que ele tem que ser relevante. A gente não vai contratar especialistas e analisar algo que seja relevante. Isso é bom senso. Aliás, eu vou falar senso, né? Bom senso é algo mais acima do bom. Né? O bom é muito mais acima do senso como um todo. Né? Tá? Avaliação do risco, monitoramento do risco, reporte, controle e mitigação. Aqui eu estou citando alguns riscos relevantes aqui, que podem ser relevantes, riscos que são mais conhecidos, de liquidez, mercado, crédito, operacional, e tem outros específicos aqui. Tá? Ou seja, tem que identificar quais são os riscos. Dentro da matriz de riscos, dentro do meu perfil de risco,
qual que é o meu risco, quais são os relevantes e como eu vou fazer até para mitigá-lo. Quais são as normas, os processos e controles que eu estou utilizando para fazer gestão de risco? Eu preciso de sistema. Algumas partes eu preciso de sistemas, outros não. Posso fazer controle mitigatório. Tá? Mas eu tenho que ter o quê? Tem que ter todo esse processo validado pela diretoria de risco, pelo comitê de risco, assim vai. Tá? Os sistemas eu mencionei aqui, metodologias e modelos documentados. Às vezes o pessoal, quando vai para fazer modelos, tem que ter uma evolução natural dentro de uma empresa. Não adianta contratar uns malucos para fazer modelo de risco, se você não tem a cultura de risco também para corroborar isso. Não tem os processos, não tem ação. Gestão de risco também você tem que ter, você tem que ter um plano de ação para executá-lo. Se você colocou dentro da política um limite, você tem que cumpri-la, esse limite. Tá? A não ser que esteja uma exceção alçada, mas também vai ter definido a política, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas a documentação é necessária, não só de modelos, como de processo. E não precisa, eu menciono, não precisa escrever o rascunho da Bíblia. Tem que ter algo que seja entendido por alguém, pelas pessoas. Rastreabilidade. Os processos têm que ser rastreáveis. Tá? Ou seja, a gente tem que conseguir identificar como é que foi feito, quem fez. E a transparência, o disclosure. Tem que ter um disclosure, seja internamente na empresa e até um certo disclosure com o mercado. É claro, gente, tem coisas que a gente vai dar um disclosure relativo para fora da empresa, mas é de bom tom você ter um disclosure. Tá? Se vocês verem relatórios de bancos, você vê que esse disclosure é muito interessante. Se você entra numa empresa, num porte similar a um banco grande, você vê que isso tem um gap muito grande, na maioria dos casos. Tá? Eu estou colocando ali na direita lá, o treinamento e capacitação. Ou seja, tem que ter uma equipe de risco capacitada. Tá? Um processo de comunicação também efetivo. Uma das coisas que acontece, não só como gestão de risco, é a má comunicação entre as empresas. Assim, agora, se eu estou falando de algo técnico com a comunicação mais torta ainda, é pior ainda. E na ponta da esquerda aqui, eu estou colocando a cultura de risco. Tá? Ou seja, ela começa lá de cima, primeiramente ela começa lá de cima, e depois desce, ela é retroalimentada e fica girando. Agora, não adianta ter só governança se o acionista não é comprado com gestão de risco, não vai ser efetivo, é coisa para inglês ver. Tá? Se o acionista não for comprado de gestão de risco, pode montar uma governança bonita, com uma política com boca de jacaré, que a gente fala, nunca vai ser efetivo, não vai entrar nada, vai passar tudo lá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Começa no dono, no acionista. Vamos lá. Tem alguns pontos que eu já até mencionei aqui, deixa eu ver qual que eu não falei aqui. No item 6, por exemplo. Se uma empresa tem prestadores de serviços terceirizados que sejam relevantes ao seu negócio, você tem que conhecer muito bem como ele funciona. Tá? Às vezes tem empresas, igual nesse processo hoje de terceirização, de quarteirização, você tem que conhecer muito bem, fazer due diligence, conhecer muito bem o processo de contingência dele. Ou seja, ele é um braço seu. Tá? Então, em vários casos que sejam relevantes, você tem que colocar no contrato acordo de envio de serviço, tá? Justamente para você se proteger. E você saber o impacto que esse seu terceirizado pode causar no seu negócio. Outro ponto, o item 9 aqui. Sempre em gestão de risco, a nossa orientação se tem dados para fazer modelos, façam. Mas mesmo assim que vocês tenham dado, sempre utilizem cenários de estresse. A boa gestão de risco sempre se utiliza cenário de estresse. Então, mesmo que vocês tenham dados para modelar, utilize cenário de estresse, porque não quer dizer que o passado vai se repetir na frente. Tá? Se não tiver dados, então você tem que trabalhar com cenários mesmo. Tá? Mas assim, sempre trabalhar com cenários de estresse. Vou comentar disso que eu falo daqui a pouco. E outra coisa que eu ponto, os relatórios têm que ser tempestivos, gente. Não adianta vocês as empresas passarem a saúde de risco depois. Muito tempo já foi, né? Tá? Então, assim, você tem que ser... Na verdade, a gestão de risco é ex ante, não é ex post. Tá? Então, é nessa linha de atuação antes da ocorrência do fato. Aqui é uma estrutura de governança de risco, que a gente acha que seja mais adequada do nível de maturidade, mas só que a gente sabe que para começar uma gestão de risco, essa estrutura aqui não vai ser vigente. O que acontece na prática? Você é um diretor de risco, aí eu estou falando de diretor de risco, /controles internos, /compliance. O ideal é
até segregação, mas isso teria que ter o tamanho da empresa. O ideal se tivesse uma diretoria de risco, uma diretoria de compliance e controles internos, separada da diretoria de riscos. Mas a gente acha que no início teria que ter o quê? Essas 3 áreas juntas dentro da diretoria de risco, controles internos e compliance. E, inicialmente, a gente compreende que isso vai ser reportado a um presidente. O diretor de risco reporta ao presidente, mas, por construção, você deve ter um conflito de interesse. Você não tem, será que essa área é totalmente independente? Um diretor de risco reportando à presidência? Tá? Então, a gente vê como melhor forma, mas que a gente compreende um grau de evolução de criar um comitê de risco, onde o diretor de risco reporta ao comitê de riscos, que está vinculado ao conselho de administração. Tá? Então, é assim que a gente pensa, a gente crê que seja mais efetivo e mais independente. Qual que seria a atribuição da diretoria de riscos? Supervisionar toda a estrutura de gestão de risco, capacitação dos integrantes, a elaboração e revisão das políticas anualmente de gestão de risco, monitorar o perfil de risco da empresa, escalar para o comitê de riscos qualquer violação do limite de risco ilícitos e qualquer violação das políticas, disseminar a cultura de risco. Uma das coisas que é mais difíceis no processo de gestão de risco é a disseminação da cultura de risco. E não se implanta uma gestão de risco em algo que não existe em 6 meses e 1 ano. É um negócio que demora algum tempo. Tá? Isso tem que vir também com o crachá lá de cima. Subsidiar e participar do processo de tomada de decisão estratégica relacionada ao gerenciamento de riscos, auxiliando o conselho de administração. Então, a área de risco não vai falar assim, façam esse investimento. A área de risco não deve fazer isso. Ela vai apontar os pontos potenciais de problemas que podem haver. É isso que eu estou falando de suportar. Tá? A área de risco nunca vai entrar e falar assim, não, faça com essa atividade ou não faça. Tá? Não, faça porque a gente acha que é bom, não é esse o ponto. Tá? Então, a área de risco tem 2 chapéus, o chapéu de controle e o chapéu de suporte. Tá? Comitê de risco. Como é que a gente vê que toda a estrutura tem que ter um comitê de risco e pode ser um comitê de risco só de membros internos da empresa, ou seja, só de 100 membros externos? Sim, pode ser, desde que ele seja efetivo. Mas o que a gente vê, que pelo menos, é que colocando membros externos, claro que membros externos que tenham conhecimento de risco, não adianta você colocar um membro externo que não tem conhecimento de risco. Isso não vai agregar na discussão. Tá? Você tem coordenado pelo diretor de risco e algumas diretorias em questão. Não são todas as diretorias que estariam presentes aqui, depende da estrutura da organização. Tá? Então, você não adianta... então, toda diretoria executiva está convidada a fazer parte, é membro do comitê de risco? Não, pode ser que a estrutura da empresa faça esse sentido, pode ser que não, mas geralmente não. Geralmente as áreas de negócio não vão participar como membros do comitê de risco, podem ser convidados em determinados assuntos específicos, mas não seriam membros, geralmente. Periodicidade mínima, a gente está falando trimestral, reuniões extraordinárias, pode ser convocados algum problema extraordinário que seja, e formalização via atas que reflitam as discussões. O que acontece, muitas vezes a gente vê, são aquelas atas sucintas demais, ou você tem aquelas atas que ninguém lê, né? Tem tanta coisa que ninguém lê. E às vezes a coisa mais importante não está nem na ata sucinta, nem na ata grande, né? Tá? Então, atos que reflitam a realidade do que aconteceu, tá? Isso é o importante. Então, principais atribuições do comitê de risco é revisar as políticas de risco, recomendar sua aprovação no conselho de administração, monitorar os indicadores de risco relevantes, definir estratégias de gestão de controles, monitorar e validar os planos de ação, e as exceções também, validar as premissas e cenários esperados, avaliar os resultados de testes de estresse, analisar e validar as correções e comparar as fragilidades dos controles, né? Acompanhar o grau de disseminação de cultura e subsidiar e o conselho de administração. Gente, comitê de riscos são para profissionais que entendem de riscos. Então, assim, é claro que na empresa você tem um diretor de risco, você vai ter o quê? Às vezes você tem um diretor de finanças que está mais próximo. Tá? Então, é nessa linha que tem que agregar na discussão, né? Tá? Conselho de administração. Então, quais são as contribuições? Fixar níveis de apetite a riscos, com auxílio do comitê de risco. Um outro ponto, por construção, o conselho de administração que deveria... Esse é o apetite ao risco da empresa. Raramente isso acontece. Aliás, eu nunca vi esse caso específico. O conselho de administração fazer. Nós definimos aqui com isso.
Esse é o risco. Mas não é necessário, tem que ter um assessoramento, então, do comitê de riscos para auxiliá-los. Tá? Mas quem define no apetite, eu já falei aqui uma ou duas vezes, é o acionista que define o pedido de risco. Tá? Não é o diretor de risco. Tá? Ele pode até auxiliar em algumas análises. Tá? Assegurar a infraestrutura adequada, ou seja, devido ao meu tipo de perfil de risco e negócio, que eu tenho a complexidade do meu negócio, eu preciso de uma infraestrutura de risco, eu já mencionei, equipe, sistemas. Tem que garantir que essa infraestrutura está adequada. Aprovar e revisar a política de riscos, estratégias, limites, assim vai. Autorizar as exceções políticas, aprovar as atribuições do comitê de riscos e aprovar ou nomear a instituição de diretor de riscos. E garantir que a estrutura nominatória seja compatível, tá? No incentivo. E não tem aqui, nesse item final aqui que eu estou colocando, você está falando de, basicamente, conflito de interesses aqui, né? Você tem que tomar muito cuidado com o conflito de interesses, porque isso acontece em todo lugar, em menor ou maior grau. Tá? Esse é um ponto aqui. Tá? Aqui, vou colocar algumas definições para nos auxiliar aqui alguns pontos. Então, capacidade de risco é a capacidade da empresa de absorver perdas sem impactar suas operações. O que é isso aqui? Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela pode perder 100 milhões de reais. Ela perdeu 100 milhões de reais. Impactou o negócio dela? Não, ela continua solvente, ela continua fazendo seus negócios. Ela perdeu 100 milhões de reais. Então, ela tem capacidade, ela aguenta perder 100 milhões de reais. Só que o acionista não queria perder 100 milhões de reais, ninguém quer perder nada. O apetite de risco para o acionista seria 20 milhões de reais. Então, o acionista definiu no Conselho de Administração que 20 milhões de reais por ano é o apetite de risco dele. É diferente. Tá? Então, o apetite dele é 20, nesse caso aqui, que é predisposição a ele em determinada perda. Então, na verdade, ele tem o apetite de 20 e ele perdeu 100 e a empresa continua vigente. Tolerância ao risco é outro ponto aqui, que a resiliência em suportar as perdas esperadas. Eu chamo de barata voa, né? Então, barata voa. Acontece o quê? Você tem um apetite de 20, você perdeu 10, é daquele pânico. Mas você não está no seu apetite, não é 20? Você não perdeu 20, você perdeu 10. Aí entra aquele pânico. Isso eu já vi várias vezes. Esse é característico do comportamento humano, né? Tá, então, assim, você tem níveis de tolerância, apetite a risco e capacidade. O que tem que tomar cuidado é que o apetite por risco não pode ser maior que a capacidade, né? Se o apetite de risco for maior que a capacidade, você pode quebrar a empresa, caso esse evento de risco venha a ocorrer. Aí eu tenho o quê? Você tem os amantes de risco, né? Ou seja, as empresas super agressivas, né? Pode acontecer isso. Então, ou seja, o apetite de risco é maior do que a capacidade de risco. Você tem um perfil de risco aqui, a foto uma empresa tem risco, vamos falar, risco de crédito, mercado, liquidez, operacional, estratégico, captacional, e assim vai. Qual que é a foto? Tem esses tipos de riscos aqui. Tá? Nível de risco são os valores que eu estou falando, dentro de cada caixinha, quais são os valores de risco que a gente está mencionando. Tá? Qual que é a grandeza. E a matriz de risco, na entidade, a gente vai associar a probabilidade desses eventos aqui, seja a probabilidade alta, a probabilidade com a frequência. Frequência e severidade junto, e vai dar probabilidade, seja um risco alto, médio, baixo, extremo, e assim vai. Ou seja, é a foto do perfil mais o nível de risco como um todo, aliado à probabilidade. Isso seria a matriz de risco, resumidamente. Quando a gente fala, mencionei há um tempo atrás ali do RAS, né, Risk Appetite Statement. Tá, então, o que a gente está falando aqui? A vinculação do planejamento estratégico. Não é possível, estar falando de novo planejamento estratégico? Sim, porque a gestão de risco está ligada ao planejamento estratégico, não dá para desvincular mais. Aliás, nunca era para ter desvinculado, né? Já era para nascer junto. Então, você tem que ter os objetivos estratégicos, os Key Performance Indicators da empresa, como todos, que são toda a parte financeira. E a gente tem que colocar o quê? Quais são os riscos que podem impactar os objetivos estratégicos? Aí eu estou enumerando alguns como exemplo. Né? Tem um risco de compliance, reputacional, e assim vai. Foi identificado esses riscos. Esses são os riscos que podem impactar meu negócio. Você tem que ter uma declaração qualitativa desses objetivos, categoria de risco. Então, o que é essa declaração qualitativa aqui? Se a empresa tem um risco estratégico, o que pode afetar? Pode afetar a concorrência, pode afetar o quê? Pode afetar... Eu sou uma empresa que tem uma agência reguladora, né? Tá? Que pode afetar meu negócio, risco estratégico. Eu tenho o quê?
eu tenho dentro do risco de mercado, minha empresa emite bonds lá fora. E o dólar, né, essa oscilação está impactando. Então, você tem o efeito do dólar aqui na qualitativa. Não estou fazendo nenhum modelo aqui, estou avaliando. Tá? Eu sou uma empresa que dá muito crédito para os meus clientes. Então, eu tenho que ter uma empresa ela tem que, basicamente, ela tem que dar... O capital de giro tem que ser... Ela demanda muito capital de giro, porque ela dá crédito para os seus clientes, do seu produto. Então, tem risco de crédito. Se a taxa de desemprego aumentar ou se o PIB cair, vai impactar. Então, essa avaliação qualitativa que eu estou mencionando aqui, dentro de cada caixinha aqui do item 2. Então, esse é o ponto. Eu tenho que identificar quais são os riscos que eu tenho e fazer uma análise qualitativa de qual é o impacto. E por baixo eu vou modelar. Tá? Eu vou fazer modelos para tentar, ou pelo menos cenários de estresse, que tem uma lógica, né? Como dizia um antigo chefe meu, o RP no Itaú, eu vou ter que fazer um chute com dignidade minimamente. Tá? Qual que é o chute que o dignidade vai fazer? O dignidade é pensar, pelo menos, né? Chutar ao vento, né? É isso que ele falava. Gente, vocês não têm nada. Olha que o Itaú era um banco muito cheio de engenheiro, então a gente... Né? E o Roberto, todo mundo entendia de modelo, né? Eu tenho grande admiração por ele. Tá? Então, assim, é o chute com dignidade. Vamos fazer uma lógica, um bom senso, tentar colocar no papel alguma coisa. Tá? Vamos lá. Aqui, eu estou colocando aqui alguns... como é que a gente está de tempo, Patrícia? São 10h30. 10h30, o intervalo é 11h15. Ah, então já... Tá. 11h15, tá. Tem um tempo ainda. Oi? Ah, tá. Então eu vou falar mais... Tá. Ok. Vamos lá. Risco operacional aqui do horário. Tá, que eu gosto de... Apesar de eu falar rápido, eu gosto de... Esse assunto de risco, eu sou amante de risco, então eu fico falando e pronto. Vamos lá. Aqui eu estou colocando alguns exemplos, né, de alguns riscos específicos, de como a gente vê esse processo. Então, ou seja, desde aquelas premissas básicas, identificação dos riscos, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos riscos relevantes. Tá? Então, vamos começar aqui pelo... Coloca no operacional, Patrícia, por favor. Então... Eu gosto muito de falar do risco operacional, que eu me apaixonei pelo risco operacional. Eu fui trader comecei tempo na minha carreira, assim, depois gestor de risco mais financeiro. Depois eu pedi o risco operacional. Então, é um dos riscos que tem menos glamour, mas é um dos mais... se não é o mais complexo, um dos mais complexos que eu acho. Então, vamos lá. Então, risco operacional, que identificação dos riscos operacionais relevantes à definição de estratégia de tratamento, né? Ou seja, quais são esses riscos existentes? Como eu falei, o risco operacional tem uma parte de identificação muito grande. Tá? Ou seja, tem coisas que, na verdade, não vai ter uma base de dados, você vai ter que fazer um trabalho muito grande para capturar esse evento de risco operacional. Tá? Então, a identificação dos riscos, estratégia de tratamento, tá? Ou seja, a gente vai criar um mitigador para isso? Não criar? Isso depende muito do apetite para o risco acionista e também do valor do investimento para mitigar esse risco. Se eu tenho um risco potencial, seja residual vamos falar, de R$100 mil por ano, e para mitigá-lo vai me custar R$1,5 milhão de reais, eu sou mineiro, né? Eu gosto de fazer conta e eu sou mais pão duro, né? Então, eu acho que não vale a pena, entendeu? Será que não dá para fazer algo mais light, eu não fazia nada e assumir esses R$100 mil por ano. Só que isso tem que levar para os acionistas. O comitê de risco vai decidir e assim vai. Pode ser que o acionista fale, não, eu quero investir R$1,5 milhão de reais e com potencial de perder só 100 mil. Pode ser. O apetite é dele. Só que a área de risco tem que levar isso para que ele possa decidir. Entendeu? E aceitar o risco faz parte. Entendeu? Agora, se fosse o oposto, eu vou investir 100 mil reais para minimizar R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais, eu acho que vale a pena. Tá? Entendeu? Então, eu acho, mas eu não sei o acionista. Então, a função da área de risco é mostrar para o acionista e dar decisão para ele, e dar as opiniões para ele. Eu acho que isso, pronto. Agora, o acionista que vai definir. Tá? Você pode criar dentro de uma política os valores para isso, vis-à-vis o risco potencial residual. Você pode criar dentro de uma política. Tá? Captura de perdas operacionais, relevantes e atuação em sua causa raiz. Não adianta, aí tem áreas, tem empresas que, vamos capturar as perdas operacionais. Captura as perdas operacionais, só que você captura sem a causa raiz daquele evento.
não adianta para nada, né? Tá? Então, ou seja, porque você tem que ter a causa raiz para você fazer plano de ação e minimizar essa potencial perda. Análise de cenários para estimar a exposição a eventos de risco operacional raros de alta severidade. Tá? Então, assim, tem vários eventos de risco operacional. Falha de infraestrutura. Falha de infraestrutura são eventos que de difícil ocorrência. Claro que quanto menos... Mas você tem que fazer cenários. Chama especialistas. Não porque a área de risco... outra coisa, a área de risco tem que ter humildade. Se ela não souber, porque ela tem tantos assuntos complexos. Agora tem risco cibernético. O Banco Central soltou uma normativa de risco cibernético agora, esse ano. Tá? Então, os bancos têm que se adequar ao risco cibernético. Eu sou só uma empresa que faz software de risco como um todo, mas eu não penso em risco cibernético. Eu não sou... Né? Eu sou só um maluco de modelagem, não um maluco de TI, entendeu? Então, é diferente. Então, assim, eu não tenho essa expertise. Critérios de terceirização de serviços e seleção de seus prestadores, incluindo as condições contratuais. Eu já mencionei anteriormente, né? Ou seja, se eu tenho uma dependência muito grande de terceirizados, a gente tem que evitá-la, mitigá-la que seja. Elaborações de PCN, tá? Gestão de qualidade de negócios. Tá? Você tem que verificar qual... E definir critérios, né? De tempo, de duração. Você tem N critérios para ser definidos aí. Capacitação de risco operacional, todos os empregados, prestadores de serviço. O aculturamento de risco operacional, eu menciono, risco operacional, até a mulher do café, ela é potencial de risco operacional, né? Solta um pó aí, o pó do café, no caso, vencido, né? E aí, vai jogar um monte de gente para o hospital. Até a mulher do café, desculpa, está relacionado. Então, eu estou brincando, mas então, assim, ele está em todo lugar, né? Fala para mim, crédito. Crédito. Acho que vou falar mais 5 minutos, né? Vamos lá. Crédito. Definição de critérios de procedimento desde a concessão e operação de crédito. Então, se eu sou uma empresa que tem esse ponto de concessão, ela financia o seu cliente final, eu tenho que ter um processo, eu tenho que ser um banco aqui, tá? Outro dia a gente teve uma empresa no escritório que justamente estava querendo que a gente fizesse um modelo, para que a gente faça um modelo para concessão. Ela é um banco, praticamente, nesse caso. Ela dá crédito. E assim vai, pessoa física, pessoa jurídica. Tem que fazer credit score, tem que fazer um monte de coisa. É um segmento específico, então tem que fazer um modelo específico. Tá? Então, é recuperação. Se eu recupero, quanto que esse segmento, qual que é a perda esperada eu recuperei desse tipo de cliente? Quanto que é a remete média? Então, tem todo um processo como um todo. Você tem que ter política para isso, de recuperação, de concessão. Tá? E o modelo em si. Gerenciamento de exposição em nível individual e agregado, exposições off-balance, se a empresa se tiver algum tipo de derivativo também nas posições, você tem risco no derivativo seu para travar. Risco de mercado, você tem posição de derivativo que vai impactar no risco de crédito. Tá? Avaliação da qualidade creditícia, contraparte de instrumentos mitigadores, já mencionei. Não, esse ponto aqui é específico. Você tem garantias na operação. Você atualiza você faz a marcação ao mercado, faz a avaliação das suas garantias? Ou você está com uma garantia lá e ela está parada lá 2 anos, 3 anos? Ela pode estar subavaliada ou superavaliada. Tá? Mas nessa linha. Então, assim, se a empresa é muito demandada, tem um risco relevante, risco de crédito, ela tem que analisar muito bem como é que ela vai fazer. Ou ela vai ter uma equipe preparada ou vai ter que terceirizar esse ponto. Tá? Concentração, de contraparte. Acho que tá bom, Patrícia, pode passar. Vou fazer liquidez muito rápido aqui agora para o Edivar entrar. Liquidez. Tá? Identificação dos fatores que afetam a capacidade de captar recursos. Qual a capacidade? Quais são os bancos que a empresa tem em linha, onde que ela pode captar recursos? No limite, você tem que ter o acionista, né? O acionista pode dar aporte, esse é o seu ponto final. Tá? Diversificação das fontes de recursos, quão pulverizados são minhas fontes de recursos, manutenção de estoque adequado de ativos líquidos, que possam ser prontamente cometidos em caixa, em situações de estresse, gerenciamento de ativos bloqueados ou dados em garantias, tem que ser feita essa análise, realização de testes de estresse periódicos, é um ponto para todos os riscos, né? E estabelecimento de níveis de plano de contingência de liquidez, com as responsabilidades inerentes a cada um. Vai na última, por favor, Patrícia, agora. E aqui eu estou colocando um relatório final, só para bem sintético, né? Só para demonstrar, seja, eu faço isso tudo e eu tenho que ter algum acompanhamento, né? Tem acompanhamento de
nesse exemplo, quais são os riscos importantes para esse exemplo aqui? Estratégico operacional, crédito, liquidez. Isso está no nível macro. Eu estou fazendo complemento mensal dos indicadores, N indicadores de gestão de risco, dentro da minha política de risco, dentro dos limites estabelecidos. Eu tenho red flags, sinais vermelhos, amarelos e verdes, e eu tenho que fazer essa gestão disso como um todo. E levar isso dentro do comitê de risco e subir para o conselho de administração. Ok? Gente, eu acho que daqui a pouco eu apanho aqui, entendeu? O meu horário acho que venceu. Vou deixar o Edivar falar um pouquinho. Tá? Obrigada, mas muito obrigado, Décio. a gente continua depois. Eu vi que algumas pessoas estavam tirando fotos, a apresentação vai ficar disponível no site, tá, da B3. Desculpa, eu não avisei antes. As outras também. A do Edivar agora, deixa eu...